Fala molecada, professor Pedro Ivo na área, discutindo uma questão importante sobre os efeitos da Selic e a ajuda ao pacote de estímulo monetário para tentar melhorar as questões da economia. Preste atenção comigo, vou discutir parte do crédito voltado tanto à parte de consumo quanto o crédito voltado para a parte de produção. Um abraço. O que temos aqui, a princípio, a gente sabe que os juros é a principal variável quando a gente fala de empréstimos. Então, com os juros mais baixos, a ponta tomadora se sente mais atraída a fazer novos investimentos e, obviamente, ela precisa pegar empréstimos. Então, lá, o mercado financeiro funciona principalmente como um buffer. Ele aloca agentes deficitários e superavitários, ou seja, emprestadores e tomadores de crédito. Esses emprestadores, eles colocam dinheiro no mercado financeiro, seja através, inclusive, dos seus depósitos à vista. Então, parte do seu dinheiro que está no banco, ele pode ser utilizado e geralmente é utilizado no crédito. Não sabia que eu achava que meu dinheiro ficava paradinho. Negativo. Existem algumas contas que são específicas, contas de depósito, contas de depositante, que podem ficar paradas, mas a grande maioria entra no sistema financeiro, entra naquele balaio de gato, entra num passivo do banco, que são os encaixes dos depositantes, e eles são utilizados, obviamente, para fazer crédito, operações de crédito. É claro que o banco ele fica meio receoso de emprestar esse dinheiro na medida em que, se você precisar desse dinheiro, ele precisa honrar. Então, ele precisa entender como é que funciona esse fluxo para honrar sempre as retiradas dos depositantes. É assim que funciona, não à toa a gente tem o que a gente conhece em economia pelo multiplicador bancário, que é uma relação entre depósitos à vista e encaixes compulsórios vezes a base monetária. Então, quanto mais depósitos à vista as pessoas colocam do papel moeda em poder do público, e quanto menor é o nível de encaixes necessários nos bancos, maior esse multiplicador bancário, ou seja, mais liquidez o banco cria a partir de R$1. A princípio, esse multiplicador bancário ele pode ser até infinito, se, por exemplo, os encaixes compulsórios forem muito pequenos em relação aos depósitos à vista. Se essa fração for zero, por exemplo, você não precisa de encaixe algum, e aí você pode emprestar livremente e geralmente você vai ter uma relação quase que exclusiva. O banco poderia criar infinitamente moeda a partir de R$1, porque ele pode emprestar o tempo todo. No entanto, a gente sabe que tem os encaixes que são necessários para abastecer o sistema. Então, o banco geralmente ele faz essa conta, e tem os encaixes compulsórios. Esses encaixes compulsórios, geralmente, no Brasil, não são tão pequenos assim. Chegaram a ser 50% e hoje eles foram zerados, exatamente para dar estímulo ao crédito. No entanto, agora que vem o tema do vídeo, o que está acontecendo de fato? Você está zerando encaixes compulsórios, você está reduzindo a Selic, o custo de empréstimo interbancário diário, que é operações de DI, a zero, praticamente 2%, e mesmo assim você não tem uma resposta, um estímulo a crédito. Analisando o gráfico aí, como vocês estão observando, você percebe que a concessão de crédito no auge da crise, em fevereiro, por exemplo, de 2020, foi muito maior, foi quase 200 bilhões, 100 bilhões maior do que em abril e junho. Em junho, inclusive, está havendo um pequeno aumento, mas esse aumento não é lá tão consubstancial assim. No entanto, quando você analisa, por exemplo, a taxa de juros do crédito livre, elas caem, mas não caem na mesma velocidade que a Selic. E tampouco, quando você analisa o que está sendo emprestado, você verifica que, a partir da queda da Selic, de fato, as pessoas jurídicas passaram a perceber um crédito um pouco maior. No entanto, esse diferencial não é tão grande assim. Ou seja, parece que parte do crédito de fato está sendo destinado para as pessoas jurídicas, mas a gente sabe que existiu um programa que antes não havia de estímulo ao crédito da pequena empresa. Então, assim, teve um aumento, mas não é nada tão significativo assim. Para você ter uma ideia, em termos de variação em 12 meses, esse percentual cresceu 10%.
Ou seja, não é um estímulo que multiplicou por 2, por 3 o número de crédito, que já era pouco, então a gente está falando de um aumento de 10% de uma base pequena. Assim sendo, o que a gente tem? Então, um mercado financeiro brasileiro totalmente montado às avessas, porque o mercado de crédito não exerce seu papel primário de atravessador de pontas tomadoras e lançadoras de empréstimos. Na verdade, ele se alimenta desse sistema, mas ele capta grande parte dos seus recursos através de créditos a pessoas físicas que, às vezes, o que eu falo assim do cheque especial, que é um crédito muito elevado, a um juros muito elevado e de baixíssima rotatividade, e é sempre destinado a um consumo de intempérie, alguma emergência. Muita coisa de cesta de serviços, então os bancos se alimentam dessa discussão de cesta de serviços. E quando a gente pensa, por exemplo, em fintechs, por exemplo, o que eles estão fazendo é se diferenciar por serviços, ou seja, jogando o preço dos serviços lá embaixo, falando que faz um atendimento virtual e etc. Mas crédito mesmo, se você se filiar numa fintech e pedir crédito, provavelmente vão fazer assim para você. Você não vai ter crédito algum, porque de fato não é esse tipo de inserção que a gente tem observado. Então o crédito no Brasil está empossado, está parado, você pode jogar Selic a zero que não vai haver pressão inflacionária. E aí você vai pensar, pô, mas antigamente você não conseguia reduzir Selic e a inflação sempre estava em cima. Você tem dois pontos. Uma que a inflação está abaixo, mas o preço ao atacado está disparando, já está no acúmulo de 9%, pode chegar ao final do ano na casa de 2 dígitos tranquilamente a inflação por atacado. Outro ponto é que você tinha, obviamente, uma ancoragem cambial importante via efeito pass-through da taxa de câmbio, que o pessoal acha que acabou. Eu acho bem complicado falar que isso aí acabou assim de uma hora para outra, mas o ponto principal é que o BNDES, que era a principal entrada de crédito para a empresa, acabou. Então, assim, você parou de subsidiar crédito e as empresas pararam de pegar, porque simplesmente o crédito se tornou o preço real o valor real, ou seja, simplesmente a inflação, as duas inflações, a média das inflações passadas mais TR, e nem isso os emprestadores estão querendo, porque eles gostavam só da meta inflacionária bem pequenininha como era a TJLP, e que agora mudou para TLP, e infelizmente ou felizmente o papel do BNDES meio que está se extinguindo na economia brasileira. Dito isso, a gente precisa prestar muita atenção nesse novo fenômeno de política monetária que a gente está vivendo, porque parece que a gente está vivendo um ciclo virtuoso, mas quando a gente analisa a curva de longo prazo dos títulos que financiam a dívida pública brasileira, estão cada vez maiores, batendo 7%, provavelmente vão passar dos 8% no curto prazo, e é inclusive uma boa oportunidade para você investir em tesouro direto e lucrar com essa volatilidade. Bom, é isso, um abraço, quem não gostou, foda-se, tô brincando, um abraço aí.